Ah, eu achei que tu ia deixar só a outra imagem. Olha aí. Deixa só a outra aí. Estamos ao vivo. Tá boa a imagem aí? A posição? Gabriel. Olha aí. Ah, deixa eu ver. Estamos ao vivo. Tá boa a imagem aí? Ué, posição? O áudio tá bom. Tá. Esse mic é bom, né? Só tá torto, né? Não, mas... Botar o livro manual, aí vem mais pesquisa. Pra que lado? Pra, como é? Aí, melhorou? Tá tudo bem, né? Daqui dá pra ver assim. Aí, melhorou. Não, mas a imagem lá. A imagem de lá, né? Melhorou. Pronto. Vamos ver. Glória a Deus e aleluia. Vamos orar, né? Meu É exato. soberano Deus, justo e eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, toma a frente de tudo que vai ser feito aqui, Senhor, toma a primazia de tudo. Que o Senhor venha se fazer presente, meu Deus, em cada mensagem, em cada frase que a gente venha falar, que a gente venha mencionar. Nosso intuito aqui, meu Deus, é alcançar vidas, é alcançar, meu Deus, pessoas que já estão perdidas, pessoas que não têm o conhecimento do Senhor, que venham passar a conhecer. Meu Deus, em nome de Jesus, toma a vida a cada família aqui representada, repreende toda a fúria do inimigo, guarda a nossa família, guarda a nossa casa. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te entregamos tudo nas tuas mãos, que venha ser seja feita a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Pod Bíblia. É um tema muito interessante. Quem é o meu inimigo? Né? Está aqui hoje conosco nosso irmão Everson Mota, um dos convidados, Ariel Santos, futuro missionário, todo mundo já conhece, faz parte da equipe, e o nosso pastor Gabriel, e nos bastidores, nosso irmão Raimundo, que Tá está aí glória. fazendo toda a contenção, né, toda a produção aí, para a gente trazer e entregar uma melhor imagem para vocês, em nome de Jesus. Vamos lá, né? Como o tema de hoje, quem é o meu inimigo? Eu tinha até conversado com o Everson lá no trabalho sobre esse assunto, né? A gente não tinha nem formulado ainda a ideia do tema com o pessoal. Everson foi lá no trabalho, lá, a gente começou a conversar, a interagir sobre esse tema. Fixei isso e coloquei no grupo, a galera abraçou. E é sobre ele hoje que a gente vai mencionar aqui para vocês nessa noite. Né? Surge uma dúvida na mente de muitas pessoas, né? A questão do inimigo, quem é o meu inimigo, com quem eu devo lutar, quem é que está à minha frente. Então tem todo esse detalhe que a gente precisa ter esse conhecimento. Então as perguntas hoje são bem simples, básicas, mas não deixa de ser uma pergunta bastante difícil, né? São simples, mas é difícil de ser respondida, mas eu creio que os irmãos aqui nesta noite vai trazer, né, um esclarecimento para todos vocês. A primeira pergunta é: quem são os nossos inimigos? Quem vai ser o primeiro a... Fica à vontade aí, mano. Irreverência e hierarquia, né? né? Eu tô pegado com você. É, irreverência. Todo pode vir é isso agora. Hierarquia, Tu ri, né? reverência aos... Vamos nessa, né? Esse tema é um tema que a gente já conversou algumas vezes na escola bíblica. Sobre quem são os nossos inimigos. Ao meu ponto de vista, nós temos dois inimigos. O inimigo das nossas almas, que é Satanás, e o nosso outro inimigo somos nós mesmos. No meu ponto de vista, são esses dois. Né? É interessante falar que Satanás não tem poder sobre as nossas vidas, desde quando estamos com Cristo. Então, meio que esse inimigo é um inimigo sem poder. Se nós vivemos uma vida com Cristo, Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. Então, o nosso inimigo é fraco. Já o outro inimigo, que somos nós mesmos, é um inimigo mais forte, porque é alimentado pelos nossos desejos, pelos nossos anseios, A pelos dominação nossos maior. pecados. É um inimigo que tem um domínio maior sobre nós, né? Que a gente tem que estar em constante batalha com ele todos os dias. Tem um versículo em Gênesis. Peraí que é logo no iniciozinho. Cadê?
Gênesis capítulo 8, versículo 21, que é quando Deus, depois que ele vem com o dilúvio sobre a terra, passa esse período de dilúvio, a terra seca, Noé sai com a família da arca, né? Com os filhos, com as mulheres dos filhos, com os animais. E aí no versículo 21, Deus sente o aroma do holocausto que Noé ofereceu quando saiu da arca. Capítulo 1, né? Gênesis capítulo 8, versículo 21. E aí Deus fala o seguinte: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Imagina. Então a gente luta contra esse inimigo desde a hora que a gente nasceu. As crianças que a gente tem como inocente já têm o coração voltado para o mal, segundo Deus. Então esse inimigo é o inimigo que a gente precisa se preocupar. Entendeu? Bem segmento aí. Essa semana eu estava conversando com o Jefferson lá sobre realmente esse inimigo, e eu vi meditado nisso, e dando um segmento que você falou, realmente, né, eu trago como propósito 3 inimigos que a gente pode usar aqui. Alguns deles são até citados na Bíblia, só que eu mudo a sequência dele, porque um deles já é declarado, Satanás. Isso a gente não pode mudar, já é de fato. Já é de fato, a gente já nasce, da mesma maneira que a gente nasce com o coração voltado à maldade desde o princípio, a gente já nasce entendendo, temos inimigo, esse já é declarado. O segundo ponto é nós mesmos, né, que é a carne, onde nós temos uma preocupação. E em terceiro eu coloco o mundo, que ele tem seus prazeres. É com ele que a gente tem que se preocupar. Então eu coloco esses três, porém em sequências diferentes, né? Eu coloco a nós mesmos, o mundo, e o terceiro, que é o Satanás, que já é declarado. É onde a gente não se preocupa mais com ele, pelo fato de a gente criar na nossa mente um inimigo de chifre, não sei o que, e a gente tem essa ideia declarada, e acabamos esquecendo de guerrear contra os outros inimigos, que são as nossas carnes e o mundo. A carne pelos fatos dos nossos desejos, o mundo pelo fato de ele chegar sorrateiramente. Ele chega de uma forma que nos oferece coisas e a gente não toma tanto cuidado com ele. Então eu coloco ele nessa sequência por esse fato. A gente não dá tanta importância, quando na verdade hoje em dia o mundo vem se perdendo, né? Com alguns prazeres dele, e a nossa carne, por já ser voltada ao mal, aceita de fato. Então são coisas que a gente precisamos de fato nos cuidar, porque a Bíblia vai dizer assim: aquele que faz a vontade do mundo se torna inimigo de Deus. Ou seja, aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, de fato, somos inimigo de Deus. Isso a gente tem que tomar cuidado. Pelo fato de a gente simplesmente botar os nossos olhos em um, quando na verdade devemos se preocupar com outros. Profundo isso. Na verdade, não tem como medir o peso dos 3, né? Mas levando em consideração aos homens da palavra, cara, que transcenderam, mesmo com as tentações de Satanás e mesmo com as tentações do mundo, eu ainda não colocaria como o pior, mas aquele que o impasse é maior, sabe? Sabe aquela guerra que fica só dois, um de um lado e de outro batalhando, sabe? Estilo viking mesmo. Eu acho que é a carne, cara. Porque assim, é o que está mais presente com você. A palavra fala que você resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Se a gente for olhar para José, cara, de maneira histórica, José, quando ele corre da mulher de Potifar, ele não só corre da mulher de Potifar, ele corre do mundo, mano. Do prazer carnal, entendeu? E da bandeja que Satanás oferece.
Porque é como o Gabriel falou, Satanás não tem poder sobre a nossa vida, mas ele tem poder das bandejas que são apresentadas. Entendeu? Aí o que acontece? Além de eu não ter esse cuidado de resistir à carne, ao mundo e a Satanás, eu terceirizo. Tá ligado? Eu traio a minha esposa, o Satanás me turbou a minha mente. Sabe? Eu vejo pornografia, obra do demônio, do Satanás. Eu brigo com a minha vizinha, obra do demônio, obra do Satanás. Esse mundo está perdido. E aí eu mesmo vou para a igreja aos domingos, pedir perdão e esqueço, cara, que o problema está em mim. Terceirizando, sabe? Quem é meu próprio inimigo. O Gabriel falou algo que foi muito simples, ele ainda falou com sorriso no rosto. Mas é algo real, cara. Você quer saber quem é seu inimigo? Se olha no espelho. A única pessoa... Vou falar olhando para a câmera, né? Para dar uma ênfasezinha legal. A única pessoa que pode atrapalhar a sua salvação é você, cara. Porque se Paulo combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, se José venceu, se todos os homens históricos venceram, eu posso vencer também. Se Cristo me prometeu um galardão, é meu, cara. Eu tenho que abraçar, sabe? É isso aí. Já é um direito seu, né? Por mais que exista esse conflito, né? Que a Bíblia declara que a carne e o espírito tem conflito, mas a gente tem que abraçar esse galardão, não precisar pegar ele, né? E tentar ao máximo, né? Está pronto para a vida do mestre. Exatamente, estar preparado. Eu acho muito interessante essa questão da gente fazer essa reunião aqui, esse bate-papo, né? Que a gente traz várias versões, né? Cada pensamento e a gente unifica em um só, né? Gabriel trouxe, como a pergunta é, quem são os nossos inimigos? Gabriel trouxe dois aqui, né? Que é o Satanás e nós mesmos. Eros já trouxe um a mais, o mundo, né? E Ariel ele fez essa complementação. E a questão é, quem é o nosso inimigo? De fato, né? Já é Satanás. Já é declarado. Esse daí não tem como a gente descartar. Nós mesmos. É a maior luta que a gente enfrenta é contra nós mesmos. Porque a gente luta contra nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. A nossa carne pede para a gente fazer algo e a gente tem que lutar contra aquilo. Então nós mesmos, como você falou, a gente tem que olhar no espelho e enfrentar a gente, nós mesmos de frente. Entendeu? É como aquela questão do penúltimo podcast, se não estiver enganado, sobre metanoia. É a luta contra a nossa mente. A gente não tem que deixar a nossa mente nos controlar, mas a gente tem que ter o controle sobre a nossa mente. Porque a nossa mente é um funcionamento onde rege todo o corpo. Né? A mente rege nossos braços, a mente rege nossas pernas, a mente faz a gente correr, a gente faz a gente andar, faz apalpar. Então tudo é sobre a mente. Então é a mente que tem esse ligamento do todo o nosso corpo. Então a gente tem que ter o controle sobre a mente. Porque quando a gente perde esse controle, eu vi uma frase que o cara fala assim, um homem sem Deus ele é pior que um animal. Então quando a gente perde esse controle, a gente não tem mais aquela aptidão, a gente não tem mais pensamento. A gente não está fazendo aquela coisa ali, às vezes não tem mais pensamento, está fazendo com loucura. E quando a gente cai em si do que a gente está fazendo, é aí que a gente vê a merda que a gente já fez. Entendeu? É como um pastor ele falava assim, que o diabo, ele entra na pessoa, faz a pessoa fazer o ato de erro, e depois ele sai do corpo da pessoa e larga a pessoa sozinho lá, se acabar sozinho, se auto-se-destruir. A angústia. Entendeu? O cara bate aquele ponto de arrependimento, aquele ponto, para que eu fiz isso? Ele cai em si. Às vezes, né, porque a gente vive no século XXI hoje, que as pessoas hoje praticamente virou amiga do pecado. Porque as pessoas hoje pecam e ainda dá risada, fica feliz porque cometeu o pecado. Gabriel contou algo interessante uma vez lá no estudo de domingo, sobre algumas coisas que aconteceu, não posso citar o nome por falta de ética, mas assim, a galera comentando sobre os seus erros. Poxa, eu peguei fulano, sendo pessoas casadas, tendo uma vida fora do casamento, tendo relações com outra mulher fora do casamento. Então ele contava com prazer sobre os seus pecados, sobre as suas mazelas. Então assim, tem pessoas que não têm esse ato de se arrepender mais. Eu estava falando com o Ariel a questão de Davi. Davi, quando caiu com Betseba, ele viveu a vida natural. Até o ponto que o profeta foi até a casa dele. Quando o profeta foi até a casa dele que fez ele cair em si, aí veio a desgraça sobre a vida de Davi. Então é essa vertente. A gente temos que controlar a nossa mente.
Entendeu? Nós temos que controlar nossa mente. O que a gente deve fazer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar. Porque tem coisas que a gente fala que machuca alguém. Pra gente não tem diferença alguma. Mas para aquela pessoa que está ouvindo o que a gente está falando, é algo como se fosse uma pedra. Você entendeu? Então, esse cuidado que a gente tem que ter é um dos eu dato como um dos principais inimigos. Que é nós mesmos, como a Maria falou, resistir o diabo e fugirá de nós. O diabo a gente tem que resistir, não tem jeito. Mas lutar contra nós mesmos eu acho que é muito mais difícil, contra a nossa própria vontade, nosso próprio desejo. É coisa que está dentro da gente, irmão. Isso aqui pede todo dia, nossa natureza pede todo dia. É de nós mesmos, porque assim, a gente vive uma vida transformada. A gente pega o velho homem e afunda ele. Mas se a gente dá um momento de vacilo, Tchau, obrigado. ele cresce novamente. Então o controle da nossa mente, essa luta contra nós mesmos, é fundamental. Tem uma frase que é acho que é de Schopenhauer, eu não lembro direito, que é famosa. Ele fala, pense logo existe. Eu acho que é de Schopenhauer. E ele era ateu, ele não acreditava em Deus, sabe? E eu, com a ousadia do Espírito Santo, eu posso reconfigurar essa frase, cara. Tem um Deus em mim, logo existe. Eu já acredito assim, cara. Tu falou aí, ele mesmo, em alguns manuscritos, ele falava o porquê dessa frase, penso, logo existe. Porque o ser humano ele é tão simples que se você tirar a memória dele, ele não sabe nem voltar para casa. Entendeu? E se a gente for configurar para a palavra, o ser humano ele é tão disperso que se ele tirar o foco de Cristo, ele perde o seu caminho para Nova Jerusalém, perde o seu caminho para a sua casa. Morre. Morte eterna. É aquele fato, né, que se tirar você do seu habitat, já é. Tirar a planta da terra, ela morre. Tirar o peixe da água. René Descartes, né? René Descartes e o Schopenhauer. Mas tudo bem. Vamos para a próxima. Essa pergunta, né, a gente pode tirar de vários exemplos para a gente trazer do eu mesmo, de Satanás, que é o nosso adversário. Então você que está escutando esse Polibíblia, seja um mensageiro de Deus. O que é ser um mensageiro de Deus? Você está assistindo através de uma tela, você pode compartilhar esse vídeo para as pessoas, que pessoas venham a ser alcançadas através dessa mensagem. Estamos aqui com homens de Deus, com palavras para trazer para a sua vida. E tem muitas pessoas que lutam com o inimigo errado. Às vezes você acha que o seu inimigo é seu marido. Às vezes você acha que seu inimigo é sua esposa. E ao contrário disso, é o inimigo errado. Porque marido e esposa é para ser companheiro. Já vamos falar disso. Não para ser inimigo. Lá. Então você que está assistindo aí através dessa tela, compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo girar em torno dos seus amigos. Amém? Vamos para a segunda pergunta, que diz assim: o que nos torna inimigo de Deus? Eita, é forte. E aí? Rapaz, é uma parada muito simples. Eu tô esses último mês, Deus tem falado muito comigo sobre relacionamento. É profundo, né? Relacionamento e comunhão. E o que nos torna inimigo de Deus é a falta de um relacionamento com Ele. Eu estou em uma pegada de Bíblia, que tudo que eu leio na Bíblia eu vejo relacionamento. Relacionamento, aliança, comunhão. Quebra de aliança, falta de comunhão e morte. Aí vamos voltar para Gênesis. Gênesis é a história que todo mundo conhece, né? Adão e Eva, criação dos animais, enfim. Tudo lindo. Tudo maravilhoso. E a Bíblia fala o seguinte, que tudo que Deus fazia, Ele olhava e via que era bom. Tudo que Deus fez foi coisa boa, pô. Deus não fez nada ruim. Até o momento que estava tudo certo dentro do jardim, no Éden, o jardim que Deus criou. E a serpente foi enganar a Eva. E ofereceu a Eva que comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que, aí você entende. Gênesis capítulo 2, versículo 15, versículo 17. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus já estava dizendo, ó, no dia que tu fizer isso aqui,
Tu vai morrer. O que foi que Eva fez? Comer. Comeu. É muito fácil a gente se colocar numa posição de inimigo de Deus. Muito fácil. Muito fácil. É só ir de encontro com o que ele fala. Falei pra você. É só ir de encontro com o que ele ordenou. Sabe? Imagine, mano. Deus disse, foi Deus que disse a eles. Não. Se você comer, você vai morrer. Tem uma sentença de morte pré-estabelecida para quem comer desse fruto, como a dos outros. Vocês já pararam para pensar que no Jardim do Éden tinha o fruto da vida eterna? Tinha um fruto que se eles comessem, eles viveriam para sempre. Você já tem isso na Bíblia. Eu já vi. E aí depois que eles comem o fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus tira eles do jardim para que eles não comam do fruto da vida eterna. E disse o seguinte, vamos tirar eles daqui porque agora eles têm conhecimento do bem e do mal e não podem viver para sempre. O plano de Deus era que a gente vivesse para sempre como amigo dele, Um relacionamento. um relacionamento. E aí a escolha de Adão Sim. e Eva foi quebrar esse relacionamento. Viver para sempre sem a possibilidade de nos tornarmos inimigo deles. Inimigo deles. Aí que surge a nossa pergunta, né? Se a gente tem a árvore que nos torna amigo de Deus para sempre, o porquê preferir comer aquilo que nos torna inimigo? Relacionamento. Porque eu estabeleci um relacionamento com a serpente. Ao ouvir a serpente, ela estabeleceu um Então, relacionamento. é fato, assim não tem muito o que resumir sobre isso. Ou seja, falta de relacionamento nos torna pecador e, de fato, inimigo de Deus. Acabou. Essa parada de relacionamento é trilouco, velho. Porque assim, todo relacionamento ele é a base de comunhão, unidade e verbalização. A palavra fala que Deus descia e tinha um encontro com Adão. Comunhão. Entendeu? É comunhão, é verbalização. A partir do momento que Adão nomeia os animais, sabe? Eu imagino Adão chegando, olha Deus, eu nomeei o leão, cara. Entendeu? É redundante, mas faz sentido. Então, tipo assim, é um relacionamento. E a quebra desse relacionamento é justamente o que faz ser realizado. Para eu ter uma realização de um relacionamento, eu preciso verbalizar com alguém. Eu preciso externalizar que eu amo alguém. Adão amava a Deus e Deus amava Adão. Quando Eva verbaliza com a serpente, ela está quebrando o relacionamento. Ela está deixando de verbalizar com o seu criador. Para um manipulador. Entendeu? Então assim, quando eu falei da questão do peso, Satanás não tem o mesmo peso da nossa carne, porque a nossa carne é a nossa própria mão. Ela que vai operar os pecados. Mas Satanás é ele que vai falar em nossos ouvidos. Essa extensão que o Gabriel falou aí, agora que vem a clareza sobre a pergunta que eu tirei do pod. Não, analise bem se Deus tem Ela foi inimigo, né? respondida. A questão que eu tinha conversado com ela, eu coloquei exatamente essa pergunta sobre aquela conversa que a gente teve. Porque eu comentei com a Ariel sobre isso, porque assim, está aqui escrito em Isaías, capítulo 43, versículo 3, fala assim, desde o dia mais antigo eu sou, não há quem possa livrar alguém de minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aqui está, quem pode desfazer? Essa é a questão aqui, já demonstra sobre Deus ter inimigo. O que é inimigo? Inimigo é uma inimizade. Ou seja, se eu não sou amigo de fulano, então ele é meu inimigo. Entendeu? O inimigo é criado por quê? Por ódio, raiva, né? Rancor, contradições. Então aquilo que Deus determina que a gente faça e a gente não faz, pela vontade dele, e a gente tem a obrigação de obediência a ele, porque nós somos, além de filhos, servos, temos que obedecer. Né? Vou ser bem mais claro, como o apóstolo Paulo sempre fala, escravo. Eu sou escravo de Cristo, nós somos escravos de Cristo. É uma aceitação que nós temos que aceitar. E quando a gente não faz o que Deus nos ordena, nós não tornamos inimigo. Então assim, Deus ele tem inimigo. Qual é o inimigo? Aquele que não faz as suas vontades. Como o Gabriel falou, não tem o princípio de relação com ele. Deus não tem adversário. Não existe adversário para Deus, porque ele está dizendo bem claro aqui, ó, operando eu,
quem impedirá? Ou seja, a gente clama, Senhor, estou com um problema, aí Deus fala, operando eu, quem impedirá? Senhor, estou sem emprego, operando eu, quem impedirá? Senhor, estou doente, operando eu, quem impedirá? Não tem adversário para Deus. E a gente temos adversário, que é o nosso inimigo, que é Satanás. É o nosso maior adversário. E só pontuando essa questão, a grandeza, eu estava falando contigo mais cedo, essa questão da grandeza de Deus. Eu acho que inimigo é a palavra correta, velho. Porque Deus não tem meio termo. Deus, ele é inefável. Então é inimigo. Deus não tinha como chamar Satanás de rival. Não tem parente. Sabe por quê? Rival coloca no mesmo patamar. E Deus, ele é tão inefável ao ponto de ele ser soberano e grandioso ao ponto de que nós somos colocados na mesma cadeira de Satanás. Quando a gente vira as costas para Deus, a palavra fala que nós seremos aquele que não seguir a palavra de Deus, ele será lançado no inferno, correto? Então assim, a gente tem a entender que Satanás vai estar lá com um tridente, castigando a gente. Quando você entende que Satanás vai estar lá aprisionado junto conosco, é diferente. Você entende que ele não é rival de Deus. Ele é inimigo, assim como nós nos tornamos, como a gente vira as costas para Deus. É bom pontuar isso porque muita gente tem como o diabo o rival de Deus. Não, Deus é soberano. Ele não existe nada além dele, né? Então, vamos avançar, né? Vamos para a próxima pergunta. Eu vou para a quarta, porque a terceira a gente já falou sobre ela, né? A respeito de Deus ter inimigo, quem nos torna inimigo de Deus praticamente são a são a mesma coisa. Vamos aqui, as horas nos esperam. O que dizer sobre o que Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44? Mateus, Capítulo 5. Sermão do Monte, né? Sermão do Monte. Isso é interessante. Mateus 5. Capítulo, acho que é os penúltimos capítulos, acho. 43 e 44. 43. O amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês não venham a ser filhos de seu Pai, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz o raiar E o seu sol. Porque ele faz o raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. É interessante essa mensagem. Agora a gente vai mudar um pouco o contexto, né? Porque essa passagem de Jesus no Sermão do Monte, ele tinha um destino. Aquela mensagem tinha um destino. Uma direção. Tinha alguém que precisava ouvir, sabe? E ecoa os nossos corações até hoje. Mas esses inimigos que Jesus se refere aqui não são nenhum desses inimigos que a gente citou aqui hoje, sabe? Esses inimigos que Jesus fala aqui, podemos usar um exemplo muito simples, que era o governo de Roma. Precisamos entender, e aí contextualizando Mateus 5, que Jesus e o povo judeu naquela época vivia sob o domínio de Roma. As leis. Sobre as leis, sobre o governo de Roma mesmo, sobre o jugo de Roma, né? Eles pagavam impostos a Roma. Então os judeus odiavam os romanos. Os judeus esperavam um Messias que viesse para libertá-los dos romanos. Um Messias que viesse como libertador. Por isso que tem muitos judeus que não acreditam que Jesus foi o Messias, porque ele não veio como libertador do jugo de Roma, ele veio para livrar do pecado, né? Então, Jesus viu que aquele ódio que os judeus sentiam dos romanos iria atrapalhar aquela galera de alcançar a salvação. Entende? Por isso que Jesus disse: amem os seus inimigos. Que bem vocês fazem em amar só aqueles que os amam? Fácil. Muito fácil, né? Amem os seus inimigos assim como vocês amam a vocês mesmos, para que vocês venham a ser filhos do meu Pai. Ou seja, não pode existir ódio em nosso coração para com ninguém. Não pode existir ódio em nosso coração para com outra pessoa. Não podemos. Os nossos inimigos já foram classificados aqui hoje, né? Exatamente. O mundo, Satanás, nós mesmos.
não podemos constituir outra pessoa como nosso inimigo. Nós temos que amar. Não importa se essa pessoa não tem o mesmo propósito que a gente, ela não é o nosso inimigo. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. São contra potestades espirituais. Exatamente. Essa foi o direcionamento da mensagem de Jesus. Tu acredita que quando tu lê essa mensagem aí, há muito tempo atrás, eu falava assim, como é que Deus mandou amar Satanás, velho? Entendeu? Não, A galera- assim, É por isso que a gente resume que essa palavra, como ele falou, essa palavra tinha uma direção, e essa direção era Isso. pessoas. a gente naquele tempo, eu não tinha essa É? maturidade hoje para entender, porque assim, a gente lê pedaços de versículo, pedaços entendeu? E acaba Fora de contexto. fora de contexto, Isso. e eu ficava, rapaz, eu tenho que amar Satanás. Você é O cara me bota para me quebrar, me julga o tempo todo, questiona tudo que eu faço. Eu tenho que amar esse cara aí, né? Esse cara não, né? Esse demônio. Deus é Deus é mais. Isso, Arão. Por quê? Mas- Porque a lei que Jesus cumpria, no pouquinho anterior, ele fala assim, eu vim para cumprir a lei. Então ele já estava avisando que algumas coisas não iriam mudar. Né? Mas ele veio de fato para trazer graça. E esse direcionamento dessa mensagem, ele queria falar para pessoas. Pessoas que estavam com o coração cheio de orgulhos. Pessoas que estavam com o coração cheio de Da soberba. glória. Né? Que estava ali, né, colocando de fato uma pessoa que não tinha nada a ver, como a gente falou aqui na instante, de nossa guerra não é contra a carne, né? É contra a potestade que reina no poder espiritual. Então Jesus tinha um alvo, e esse alvo era pessoas. Trazendo para o dia de hoje, a gente possamos dizer para pessoas que acham que seu vizinho que é seu inimigo, porque liga som alto aqui, né? Às vezes a gente, é como o Jefferson fala, tem pessoas que até hoje acham, tem esse pensamento, será que eu que tenho que amar o diabo? Puxa. Então assim, é direcionado a pessoas, ou seja, pessoas que te magoaram, ou seja, ex-marido, amigos que te traíram, não são seus inimigos. Nós podemos dizer isso. Jesus diz, não são seus inimigos, vocês devem amá-lo. E amar tem um poder de perdão, né? Quando Jesus fala ame, ele não fala só eu amo, mas não quero, não perdoo. Então, quando Jesus fala isso, ame o seu próximo. E engraçado que ele fala, e ore pelos que te perseguem. Agora, como é que eu posso amar essa pessoa que me magoou? Orando por ela. Então Jesus de fato tinha um alvo nessa mensagem. Esse alvo era você, era eu. Esclarecendo para nós que o nosso inimigo não é quem nos magoou, né? Nosso inimigo é outro. Quem luta para que nossas orações não sejam respondidas. Assim como em Daniel 10, né, quando Daniel faz a sua oração, o anjo, quando é enviado para responder a Daniel, o anjo diz para Daniel o seguinte: sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Ou seja, existia um bloqueio que não deixava a sua oração ser respondida. Então assim, se Daniel começa a lutar agora com o rei, achando que ele tinha algum problema para essa oração não ser respondida, talvez a história de Daniel seria outra. Então assim, se o anjo desce para responder a Daniel, é porque ele não deixa de orar. Ele continuamente orando os 21 dias até que o anjo responde ele. Então assim, ore pelas pessoas que te machucaram. E assim de fato, eu acredito sim que o amor brotará do seu coração. Né? Eu não tem mais o que resumir, né, cara? A gente só vai só pra dar um embalo, né? O ministério de Jesus foi social, cara. Né? E quando a gente fala de obra social, do ministério social de Cristo, envolve pessoas. É impossível não envolver. É impossível não envolver pessoas no ministério social de Jesus. Como o Gabriel falou, né? Teve uma direção essa palavra. E pra gente entender hoje, né? Porque assim, o pessoal de Israel via Roma como um leão sobre eles. Né? Inimigo, seu principal inimigo. Seu principal inimigo. Então eu acredito que muitas daquelas pessoas se distraíram. Via romanos como pessoas endemoniadas da qual não era digna de salvação. Só que o plano de salvação de Cristo é universal, cara. É para toda criatura. Entendeu? Quando Jesus chega para Pedro, ele chama Pedro para ser pescadores de homens. Jesus não fala assim, ó Pedro, você vai ser pescador de judeus.
Não, você vai ser pescador de homens. Então, Sim. romanos, gregos, sabe? O que vier. O que vier, cara. E isso é pra gente. É pra gente entender, como ele falou. O seu vizinho não é o seu inimigo. Ele é uma alma ferida. Entendeu? Como você já foi, que precisa de cura. Precisa de Cristo. Cristo é a cura. Né? Então, essa direção de Cristo, como o Gabriel falou, ecoa até hoje, para a gente entender que até hoje tem pessoas que acreditam que o irmão da religião de matriz africana não pode ir para o céu. Porém, você pode se assustar. Você pode chegar no céu e se assustar. Entendeu? Com a questão do arrependimento, do mover do Espírito Santo. Por quê? Só falta você ir pregar para ele. Entendeu? A falta que ele tem é você que pode preencher. O pastor Anderson fala isso, eu acho muito lindo. A mão de Deus na terra são os próprios cristãos. Deus, ele não pode descer à terra e se manifestar com o corpo vivo. Ele já fez isso para nos salvar. Mas se ele fizer isso hoje, a terra é fulminada de tanto pecado que tem. Então, a única mão social e espiritual somos nós. Então não adianta você ficar pedindo para Deus liberta o irmão do lado, mas na hora que o outro irmão da esquerda liga o som alto, você fala que é demônio. Você tem entendeu? raiva. Não tem- dá um bom dia pra ele. A gente tem que ter culhão, cara. Não dá uma boa tarde O mais. crente que constitui inimigo aqui é o crente que não ora. Não, cara, a gente é ridículo. Tá claro. Nós somos ridículos ao ponto de a gente comprar um hambúrguer, sentar na praça, ver o mendigo e orar. Deus traz alimento para esse mendigo. isso Então, aí. nós somos ridículos, cara. Às vezes as pessoas olham assim, Ariel, Gabriel, Jefferson, estão iniciando esse podcast, eles são melhores. Não, a gente é pior que você, a gente é ridículo. Sabe por quê? Porque a gente externaliza muitas coisas que a gente não vive. É claro que a gente busca viver muitas coisas. A gente busca viver na totalidade a palavra. Mas somos falhos. E só de reconhecer isso, eu acho que o Espírito Santo já baila em nossos corações. Agora sim, tenha culhão para admitir, sabe, Armando? Que a mão de Deus, ela vai se manifestar através da sua. Sabe? A viúva só vai ser amparada com a sua mão. O órfão vai ser mantido com a sua mão. Não é, sabe? Dessa forma. Místico. O Papa Francisco, não, o Papa Bento, se eu não me engano, ele disse que, minto eu, foi o Papa Francisco. Em uma comitiva ele falou que muitos dos católicos e protestantes imaginam Deus como um mago com a varinha de realizar desejos. Sabe? E o desejo de Deus, ele tem que ser externalizado com as suas mãos, com as minhas mãos. Sabe? E é isso que Cristo quer passar. Exatamente. O desejo de Deus tem que estar acima de tudo. E isso o próprio Jesus Cristo deixou pra gente. Ou seja, no momento de Jesus Cristo, no momento de crucificação, ele fala: passe de mim se caso, mas se cumpra a vontade de Deus que tem que estar. E é engraçado que hoje o mundo se escandaliza se a gente falar que não sente ódio nenhum pelas pessoas que nos magoaram. Por quê? Porque eles colocam na mente as pessoas globalizaram um problema que a gente tem que ter raiva de fato de quem? Que não é normal a gente não sentir raiva daqueles que não feriram. E isso é Jesus Cristo que ensina. Isso é Jesus Cristo que deixa. Até Ele mesmo que retira esse sentimento da gente. Jesus beijou, cara. Jesus beijou quem o traiu. Então eu não tenho mais o que falar. Imagina. Jesus beijou quem o traiu. E essa questão de ter ódio, de ter raiva, coloca a nossa salvação em risco. Porque a gente vive pela graça. Né? E Jesus, quando ele fala assim, quando passar uma mulher, você olhar e você desejar no seu coração, você já adulterou com ela. E a graça, entendeu? E a graça acaba sendo algo mais sério do que a lei. Com certeza. É o favor merecido, cara. Bem mais sério do que a lei. E a gente precisa entender isso, porque, se eu não me engano, nos estudos anteriores, a gente pode ver que antigamente o adultério era dado quando era pegado no fraga. Hoje, se a gente olhar. Não, eu resumo. Se hoje nós estivéssemos debaixo da lei, eu não me prostraria para orar. Eu ia colocar bezerros, gados, entendeu? No meu quintal, para na hora que eu pecar, eu sacrificar. Entendeu? Então assim, a graça, ela nos deixa inconformados a pedir perdão, sabe? Ela não deixa a gente confortável no pecado. E ela coloca a salvação da gente em risco, então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Né? A questão da revidar. É o que eu falo, né? Desde o início, é o autocontrole.
Ter autocontrole. Tem umas bênçãos, meu irmão, que a gente tem que ter autocontrole mesmo. É suportável. Não, é Realmente, realidade. porque se você pergunta, Eu mesmo perguntar cada um da trabalho com gente, pessoa, tu e se sabe perguntar, como é claro, que funciona. você nunca teve alguém que você não gosta, claro. Eu mesmo Todo mundo trabalho. pode dizer, Tu trabalha com gente, tu pessoas sabe. sabe isso. como é que luta. Não tem esse, então Tem nós situações não que podemos deixam você ser- É constrangido. complicado. Lá a gente vai dar É a última, é? Vamos avançar para a última, porque já é 7 horas, mano. Um dia. A gente tem compromisso, né? A gente vai avançar para a última aqui, né? Não pode ir no outro Bora bloco, administrar. tem que deixar mais preparado, né? Vai desculpando o teu atraso. É, Perdoa nós, É né? isso aí. como podemos vencer o nosso inimigo? Essa Jejum e pergunta é mais oração. simples de ser respondida. Salmo É primeiro. o fundamento de todo cristão. Orar, ler a Bíblia e jejuar. Salmo primeiro. Pronto. Versículo, se não me engano, acho que é 2 a 3 fala sobre isso. Não tem. Eu falei Segredo. com o Manuel sobre o salmo. Não tem. Feijão com arroz. É. Não tem o que inventar, cara. Feijão com arroz. Agora a gente vê um avivamento meio que gourmetizado, né? Que você vê pessoas, Gospel, né? pessoas chorando, deitadas, e aquela, sabe, emoção toda que muitas das vezes, se você for analisar de uma forma profunda, a pessoa está emocionada com o que está sendo cantado. E não com o movimento do Espírito Santo dentro da igreja. Então assim, é feijão com arroz. Eu hoje, Raimundo, eu consigo sentir a presença de Deus ao olhar para aquela irmãzinha da Assembleia que está, sabe, há 30 anos indo com sua Bíblia debaixo no braço, do que com determinadas ministrações que mexem com o meu sentimental e fazem eu chorar. Então assim, é feijão com arroz. Ou muitas vezes tem pessoas que estão em um ambiente onde Deus enxerga. Ou seja, se você está junto, você é encharcado também. Mas não quer dizer que dali para frente, né? O que nos torna cristão não é o que a gente escuta dentro da igreja. É o que a gente vive fora da igreja, da prática, né? Isso que nos torna cristão. É o que a gente faz fora dela. Não é o que a gente faz na frente do pastor Gabriel. É o que a gente faz quando não estamos na presença do pastor Gabriel. Porque a gente está aos domingos ouvindo o sermão do pastor Gabriel, pô, é muito legal. Mas o que a gente faz depois que saímos Os outros dali, dias da semana. Fora da presença, tanto dele como, né? é o que nos torna servos, é o que nos torna cristão. Entendeu? Então é Fidelidade. impossível você entrar em um lugar onde Deus está fazendo, e você não ser encharcado pelo aquele poder. Mas logo depois dali, eles jogam tudo fora. Complementando essa frase, resumindo isso aqui tudo, tá? Eu comentei com o Ariel mais cedo e Raimundo acabou de confirmar, né? Que está no livro de Salmos, capítulo 1. Fala assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. É simples e fácil. Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E outro segredo, com prazer, porque não é De qualquer de jeito. qualquer jeito, é com prazer, tem que ter prazer. Vamos trocar aqui só a metáfora dessa mensagem. Quando o cara tem relação com a esposa, não é com prazer? Que isso? Não, vamos só trocar essa Uma conjectura. com vontade, com ânsia, com aquele. A mesma Se coisa, for tem que ter. casado, vai. É isso, com a sua esposa, claro que É, você com gosta da sua mulher, esposa, com presta a sua atenção. esposa. Aí você tem que ter essa mesma força, esse mesmo gosto, esse mesmo gozo para ter com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque, varão, o que eu teve uma conversa aqui, questionava sobre conhecimento. Tem pessoas que não têm conhecimento bíblico e é enganado facilmente. A Bíblia, ela vem relatando isso há mais de 2000 anos atrás. Os falsos profetas, os falsos mestres e os falsos professores. Entendeu? Ele traz uma vertente de verdade, mas só tudo com enganação. Porque esses caras adquirem o conhecimento teológico, adquirem o conhecimento bíblico e usa disso para usurpar as pessoas. E as pessoas que têm preguiça de meditar na palavra, as pessoas que têm preguiça de buscar o conhecimento de Deus. E a Bíblia fala o quê? O povo padece por falta desse conhecimento. Aí eu perguntei, que conhecimento é esse? Do cristianismo, de Cristo Jesus. É o que vem aquela relação.
o relacionamento com Deus. Porque um cara que tem relacionamento com Deus, irmão, ninguém engana ele não, velho. O cara que tem um relacionamento com o pai ali, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de jejum, uma vida de palavra, meu irmão, esse cara não vai ser enganado. Porque o povo está acostumado só em bênção. Bem dá, me dá, recebe, pega ali, toma aqui, Deus vai te dar. Mas o povo não está ligado em largar o pecado. O povo não está ligado em se arrepender realmente. O arrependimento, de buscar o Senhor verdadeiramente. A Bíblia diz: aquele que me busca me achará. Tem gente que nem busca, mano. Tem gente que dorme e não ora. Tem gente que acorda e não ora. Tem gente que almoça meio-dia e não agradece o alimento. Tem gente que vê o mendigo na rua, não tem coragem de estender a mão. Tá com dinheiro no bolso, tem coragem de comprar um lanche para dar o cara para se alimentar. Você entendeu? Essa questão que a gente formula aqui, só trocando só o metabolismo do tema. Mas que isso aqui faz todo um conjunto, a gente tem que ter essa ciência, o conhecimento, conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus Cristo, não vai te tirar pedaço, velho. Nós temos que ter prazer nisso, entendeu? Porque o cara fala assim: ah, eu vou pagar preço em jejum, eu vou pagar preço em oração, eu vou pagar preço para Deus. Paga que preço que tu vai pagar? Que oração é pagar preço? Meditar na palavra de Deus é pagar preço? Já foi pago, irmão. É prazer. Isso é devoção. Tem que fazer com prazer. É com prazer. Mas a verdade, Jefferson, é porque a galera fica achando que a frutificação é um acidente. Eu vou chegar na igreja, eu vou derramar um óleo na minha cabeça, eu vou me dar uma tábua na minha cabeça e eu vou ser frutífero, sabe? Fluir, né? Eu vou ganhar alma. Não, a frutificação, ela não é um acidente. Ela é um exercício diário de fé, sabe? Você toma banho todo dia. Leia a Bíblia todo dia para você ver se algo não vai mudar. Ariel, mas o céu não se abriu, não caiu um raio na porta de minha casa. Não, de forma mística não, de forma social. Leia a Bíblia, porque os seus colegas de trabalho vão ver a mudança em você. Você vai ser uma referência viva. Foi o que Cristo foi. Sabe? Talvez se Cristo descesse com relâmpagos e com o seu trono, a mensagem não seria passada da forma que foi. De forma serena, calma e simples. E né? não só isso. Nós precisamos nos relacionar com Deus sem esperar esse tipo de coisa. Esse místico, né? Nós Já foi pago. esperamos, tipo assim, quando a gente se relaciona com Deus, É quando uma a gente barganha, né? lê a Bíblia, ora, ou faz um jejum, a gente sempre espera algo em troca. Uma barganha mística. Nunca é por amor, sabe? Sempre é por algo, nunca é por amor. A gente tem que entender que é como alimentação, né? Entendeu? É, E é o que eu falei no último culto. Nós precisamos entender que sem Ele nossa, não dá. É. Sem Ele É nós que não tem somos nada. vida. Entende? É. Que a gente lê a Bíblia, que a gente orar e jejuar, é o que a gente precisa fazer para viver, pô. É os nutrientes É para os deixar o nosso nutrientes organismo pra gente vivo. conseguir viver, pra gente chegar na vida eterna. É isso. E esse tempo é um tempo que é necessário. Necessário. Com a oposição política, né? Hoje com a perseguição, porque se a gente não está ligado, já está acontecendo, perseguição contra a Igreja de Cristo. E eu estava vendo um vídeo de Thales e ele foi claro, ele foi sincero, esses dias permanecerão somente aqueles que oram, mas em secreto. Com certeza. Foi como Jesus mandou, né? Essa deturpação. Antes, o inimigo da igreja de Israel era Roma. Roma era a mandíbula de um leão forte. Hoje eu acredito que o inimigo da igreja, além do Estado, é a própria igreja. Porque os púlpitos que libertam almas, hoje estão matando. Entendeu? São teologia da prosperidade, são, sabe, altares construídos para pastores se tornarem reis, monarquias, sabe, sendo construídas. Então, assim, hoje o que impede o crescimento da igreja é a própria igreja, cara. Qual é aquela frase também que tu fala sempre? O castigo para O castigo do falso cristão é o falso profeta. O castigo de Deus para a igreja, entendeu? Para a falsa igreja é o falso profeta. é o falso profeta. E aí, Então, disso aí a gente tira. tira o crente isso. que não ora, o crente que não Não tem esse jejua, o discernimento. crente que não lê A Bíblia, tribulação é para você. o castigo é para esse camarada. Então isso aí Então, meu irmão, ore, jejue e lê a Bíblia. É o feijão com arroz que o pastor Gabriel sempre fala, né? Feijão com Orar, jejuar Lê a e Bíblia. ler a Bíblia. Você fazendo essas três coisinhas aí, você vai se tornar uma pessoa imbatível. É isso aí. Você vai fortalecendo todos os seus pontos fracos.
Porque quando você ora, você lê a Bíblia, você tem esse relacionamento com Deus, porque a Bíblia fala que a casca de demônios sai com jejum e oração. Se você não jejum, irmão, infelizmente, existe demônio que só sai com jejum. Então, vamos jejuar, vamos orar, vamos estar mais ligados, porque assim, o fim está próximo, a volta de Jesus está cada dia mais próximo, então vamos nos ligar nisso aí. Amém? Você aí que está assistindo, compartilhe esse vídeo, vamos divulgar, vamos fazer que esses vídeos alcancem pessoas o máximo possível. Tá Para a glória. gente estar fazendo Muito obrigado bom também, né? desempenho. Por Muito essa obrigado, irmão. nosso E volte amigo, mais Eu vezes. que agradeço. nosso amigo Everson, nós vamos trazer mais Que pessoas veio mais pra vezes aqui somar pra conosco gente. aí. Tá? E o nosso amigo Raimundo aí, né? Que tá Tá ali. glória. Aí, Vai se manda ver. Sábado que vem tem mais. Forte abraço. Compartilhe. Tira logo a foto aqui, ó. Peraí, Peraí. estamos aqui, olha. Que isso, cara. Tá tirando aí? Encerra. Encerra.